Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, por que esse projeto de lei que restringe a delação premiada está entrando como regime de urgência no Congresso e por que ele existe? Quando a gente olha esse projeto de lei que restringe a delação premiada, apesar de uma justificativa de proteção ali das pessoas que estão sendo investigadas, isso atende a certos interesses. Então acho que a questão é sempre quem tem interesse sobre isso. Então isso é claramente uma restrição a um dos principais instrumentos que foi utilizado na Lava Jato para se descobrir grande esquema de corrupção que existia em torno da Petrobras. Entre outras empresas construtoras, a gente viu o tamanho do esquema. Então, apesar de justificativas, de direitos das pessoas, dos investigados, no final das contas, isso acaba sendo uma proteção das pessoas que estão praticando ou pretendem praticar atos de corrupção. Você está deixando o principal instrumento investigativo nessas questões de corrupção no Brasil, você está restringindo esse principal instrumento. Professor, há consequências econômicas? Então, quando a gente pensa nos efeitos econômicos, a gente tem essa questão da corrupção. Então, sempre por trás das ações que ocorrem no Congresso, tem algum grupo de interesse ou alguns grupos de interesse que estão por trás, tentando aprovar uma lei que atende a certos setores ou algum benefício para atender determinados setores da sociedade ou grupos de interesse ali. Então, quando você restringe essa questão dos instrumentos que são utilizados para combater a corrupção, a tendência é que você aumente a corrupção no Brasil. E a corrupção ela é ruim, primeiro, porque desvia dinheiro, recursos que deveriam estar sendo investidos em infraestrutura do país, na redução da pobreza, na melhora da escolaridade ou da saúde. A gente sabe que os recursos eles são escassos. Então, esse desvio de recurso que acaba sendo desviado, muitas vezes acaba indo até parar em contas fora do Brasil, ele acaba retirando recursos que são importantes para várias questões econômicas e sociais do país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a própria aprovação da lei. Então, aqueles grupos que estão envolvidos ou pretendem se envolver em atos de corrupção, eles querem que a fiscalização seja a mais frouxa possível. As regras acabam sendo muito fracas. Então a gente fala que a qualidade das regras acaba piorando. As instituições, as regras, leis que determinam quais serão o comportamento dos indivíduos. Então, em governos, quando a gente tem uma relação clara entre corrupção e nível de desenvolvimento do país, na média, os países que são mais ricos têm um menor grau de corrupção, os países que são mais pobres têm um maior grau de corrupção. E quando a gente olha essa questão de quem está no poder, quem está se beneficiando, os grupos políticos ou econômicos que estão se beneficiando da corrupção, eles tendem a querer leis ou a fragilidade das leis que perpetuem essa situação para que eles continuem ganhando. Então o esforço que acaba sendo feito no país é para manter esses benefícios, em detrimento de esforços produtivos. Então a gente tem que ter as leis e as regras que favoreçam as pessoas que estão em atividades produtivas e não aquelas que estão engajadas em transferir recursos de alguma forma que não seja produtivo, como a corrupção. Então a corrupção acaba sendo muito negativa porque ela enfraquece as instituições, as regras do país, além de todo esse desvio que acaba ocorrendo e do esforço para conseguir uma parte desses recursos que vão para as mãos dos agentes ali que são corruptos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.